Bom, pessoal, vamos começar mais uma palestra, daquelas que trazem a experiência do mercado para vocês conhecerem. Tá? Hoje, quem vai palestrar é o Gustavo Pereira. Tá? Gustavo, você está hoje em que país mesmo? Acho que não está no Brasil, né? Não, estou aqui no Reino Unido, na Inglaterra. Na Inglaterra, né? Então, Gustavo Pereira é engenheiro de software com foco em aplicações back-end, há 15 anos no mercado de TI. Já atuou como front, back, full stack, cloud admin e sistemas embarcados. Em seu mestrado, estudou objetos mocks do Blake, aplicados a teste de software. Trabalha há 4 anos na indústria de meios de pagamento e atualmente vive em Bristol, UK, né? Com sua esposa, que é engenheira de qualidade de software. Bom, Gustavo, foco seu, pode começar a sua palestra. Perfeito, gente. Obrigadão. Obrigado pela oportunidade de poder falar com vocês, pessoal. E só para dar, né, um pequeno contextinho dessa palestra aqui, ela surgiu originalmente como uma palestra para o grupo de engenharia de software aplicada, né, da UFMG, que o professor Hudson faz parte, né. Eu quis trazer para o grupo um pouco, como a engenharia de software aplicada, eu quis trazer um pouco de como que a gente, né, no mercado mesmo, aplica né, muito do que a gente estuda lá. E aí, né, professor, eu acho interessante trazer para vocês também, inclusive, um pouco de experiência. Então, a minha intenção aqui eu vou passar bem breve sobre especificamente o campo que eu estou hoje em dia, que é o mundo dos meios de pagamento, mas eu quero até fazer bem rápido para liberar para vocês fazerem perguntas, tirarem algumas dúvidas, né? Então, o que for interessante, vocês podem ir pegando aí, a gente conversa a mais. E aí, Márcio, Hudson, quiserem me interromper a qualquer momento, por favor, fiquem à vontade. Enfim, então, até para repetir um pouco, né, eu estou aí com 15 anos já em tecnologia e eu, né, passei por alguns lugares, né, eu fiz o curso técnico, né, na UFMG, inclusive, de informática na época, né, que era bem de programação, então eu fiquei fazendo estágios durante a minha graduação inteira, né, então, mesmo durante a graduação na UFMG, eu tive sempre estagiando, né, em várias empresas. Eu trabalhei um pouco com pesquisa também, tanto na iniciação científica, como alguns de vocês provavelmente então, e no meu mestrado, posteriormente, né, no grupo, no ASERG. Eu trabalhei um pouco, né, em diversas áreas, né, o professor Márcio falou um pouco sobre elas, mas um ponto bastante que trabalhei durante, talvez, metade da carreira foi em consultoria, né, que é atendendo clientes diversos, né, então eu trabalho não trabalhando com uma plataforma, né, atuando dentro dos clientes, desenvolvendo customizações de sistemas, enfim. E atualmente eu estou trabalhando com, né, Software as a Service, uma empresa que tem uma plataforma e que atende a clientes, né, os clientes eles consomem o nosso serviço, né, uma coisa talvez um pouco mais tradicional quando a gente pensa numa empresa, né. E falando em empresa, né, sempre é bom relembrar que nisso que essas vistas e opiniões que eu vou falar aqui, elas são minhas e não refletem nada do que o meu empregador diz. Parece chato falar isso aqui, mas é porque a gente tem que ter sempre essa preocupação legal, inclusive de não divulgar internamente o que tem na empresa. A gente obviamente pode falar muito sobre tecnologias e coisas, mas não entra na propriedade intelectual da empresa, né? A gente pensa em mundo corporativo, é uma preocupação fundamental. E esses meus últimos 4 anos, eu estive justamente em sistemas de pagamento, né? A empresa que eu trabalho é uma startup que foi adquirida por uma multinacional de cartões de crédito, né? E eu trabalho dentro desse ramo, né? Eu vou falar, inclusive, um pouquinho mais sobre isso, porque a gente sempre, né, na academia, na indústria, a gente fala muito das tecnologias envolvidas, só que muito do que a gente faz vai ser moldado pela área, e eu vou entrar bastante nisso, então focando mais sobre meios de pagamento. E que nem eu falei um pouco mais cedo, isso aqui é uma visão bem rápida dos tópicos, então é mais para ver o que chama o interesse de vocês, então depois, por favor, façam perguntas sobre o que vocês acharam interessante ou que eu não expandi tão bem. E eu quero começar falando um pouco sobre, então, os requisitos, porque é isso, a gente vai aprender a programar, né, em C, em Java, em Python, vai aprender a usar plataformas, algoritmos, mas o que vai dizer no fim das contas? O que a gente vai usar são os requisitos que você está trabalhando na hora.
E os requisitos de meio de pagamento, eles são muito peculiares. Né? Isso aqui é uma pequena visão do mundo de meio de pagamento, né? O fluxo mais ou menos é assim, todo mundo, acredito, vai entender, vai já ter passado por isso. Você é um portador, né, um card holder, você vai em algum lugar, né, vai na padaria comprar alguma coisa, né, a gente chama dentro do mercado de merchant, né, e esse merchant, ele vai ter um ponto de venda, né, a famosa maquininha que tem. E essa maquininha, ela é controlada por uma empresa, né, a gente chama de adquirente, né, que está chamando de acquiring bank, porque muitas vezes tem um banco dentro, que é quem vai de fato captar seu pagamento. Esse pagamento vai passar por uma rede de cartão de crédito, né, a Visa, Mastercard, Elo, né, Amex, enfim, várias redes, e vai de fato se conectar com o seu banco, né, então o banco que emitiu o seu cartão. Então você tem conta aí num, dizer, Banco Itaú, por exemplo. O Banco Itaú vai ser o emissor do cartão, e você vai ter, então, dois bancos envolvidos aqui, né? O adquirente, que é o banco do vendedor, né, do merchant, e o banco do emissor do seu cartão. A ideia é, a compra ela vai ser autorizada, né? A gente sempre usa muito esse termo autorização. Quando a compra é autorizada, vai ter transferência de fundos, né, da sua conta para a conta do merchant, né? Obviamente, quem está aqui no meio do caminho ganha um pedacinho disso. E onde que eu trabalho, a gente está nesse ponto aqui. A empresa, né, assim, a empresa é muito maior, ela trabalha com alguns outros serviços, mas a parte que eu estou inserido, da qual eu vou falar principalmente aqui, é a parte de processamento de pagamentos. E onde que está a ideia disso? Se conectar com a rede de cartão de crédito, ela às vezes é um pouco difícil, porque ela é muito específica, tem protocolos muito voltados, e você às vezes, principalmente se você é um neobank, ou às vezes banco não é a sua ou não é a sua função principal, você quer mais oferecer experiência para o usuário, você pode se preocupar mais em fazer o seu aplicativo, em ter toda a parte financeira mesmo, só que você deixa a parte de comunicação com a rede de cartão de crédito a cargo de uma processadora, que é onde a gente se insere. Então, a gente vai trabalhar com emissão de cartão, com pagamento, processamento de pagamento, e os requisitos disso, eles são muito específicos. Por quê? Esse fluxo todo, deixa eu voltar aqui, isso tudo que está acontecendo aqui, vocês sabem que acontece, é bem rápido, né? Você vai, passa seu cartão e em poucos segundos está pronto. Se eu não me engano, na maquininha você vai ter em torno de uns 30 segundos aí. Aqui dentro, na parte onde no meu time, os times próximos do meu trabalham, nós temos um período de 5 segundos para processar uma transação. Uma vez que ela passou por tudo isso aqui, a nossa fatia são esses 5 segundos. E por que tem isso? Se falhar, tiver falha de comunicação, por algum motivo, nossos serviços eles pararam de funcionar, ou então está muito lento por causa de alguma consulta de banco de dados, qualquer motivo. É uma falha aquilo. A gente tem controles acima disso, em alguns casos pode retentar, mas de modo geral isso não pode acontecer. Né? Até um outro ponto disso aqui é que tradicionalmente esse tipo de coisa é feito também dentro de mainframes, né, aqueles computadores mais antigos, né, grandes salas, servidores. Uma das ideias da empresa que eu trabalho, que a empresa que eu trabalho trouxe, é de trazer isso para a nuvem. Né? A gente sempre fala muito de nuvem, mas por quê? A ideia é que a gente pode escalar conforme a demanda. Então, está tendo uma situação de Black Friday, por exemplo, que vai ter muito mais compra. A gente pode escalar porque é na nuvem, eu não preciso comprar um servidor fisicamente. Né? Nossa ideia é essa. Obviamente que isso também tem seus desafios, mas enfim, a gente pode conversar mais sobre isso depois. E o que eu queria falar desses requisitos, então, né, eu mencionei aqui já a baixa latência, é isso, a gente tem que responder nesse período de 5 segundos. Outros serviços que a gente tem, de, sei lá, uma emissão de cartão, por exemplo, ainda assim eu não posso deixar o cliente esperando infinitamente, tem que... nesse caso da emissão de cartão, é bom que seja rápido. No caso da compra, é necessário que seja rápido. A gente tem algumas metas, né, que a gente chama aqui dos SLAs, Service Level Agreements, e os SLOs, que são os Service Level Objectives, que são são metas definidas em contrato, inclusive, disso. Olha, se vocês não atenderem a 99% das requisições abaixo de tantos segundos, isso pode gerar uma multa, pode gerar algum problema. Né? Tem até aqui gráficos interessante, quando o pessoal fala sobre esses né, acordos de nível de serviço, a gente fala nos noves, né? Tipo, um 9, por exemplo, são 90%, a gente às vezes fala 99%, normalmente se fala muito nos 4 noves, né? 9.99 e tem outros. Isso aqui é uma comparação para ver ao longo do tempo. Se o meu servidor ele ficou parado, se eu quero atender 4 noves, por exemplo, de disponibilidade, isso aqui significa menos de 1 hora por ano que o serviço ficou parado.
por isso a gente tem que ter um acompanhamento de, né, 24/7, porque é aquilo. Você está querendo fazer uma compra no seu cartão 3 da manhã, tem que funcionar, não é porque no horário que tem menos, né? Que isso, inclusive, é o principal motivo de eu estar morando fora, porque a empresa ela segue a abordagem chamada Follow the Sun, que a ideia é a gente tem que ter gente no mundo inteiro para facilitar, né? Se ninguém quer se acordar das 3 da manhã para atender alguma coisa. Então a gente tem um pessoal na Índia, um pessoal aqui, um pessoal nos Estados Unidos. A ideia é que a cada, né, onde o sol estiver brilhando, tem alguém à disposição para trabalhar. Mas, né, eu comecei de baixo para cima aqui. Ponto de importantes requerimentos, um que eu vou falar muito mais para frente é o de segurança. Por quê? Né, como todo mundo sabe, dinheiro é uma coisa muito séria, né? Os cartões de vocês a gente tem que manter seguros. Então existe uma série de controles que a gente precisa seguir para poder trabalhar com isso. E tem vários padrões, né? Esse que eu citei aqui, o ISO 8583, é o que a gente usa para comunicar com o cartão de crédito, é um protocolo serial. E o 20022, eu não trabalhei com ele diretamente, mas é só colocar como curiosidade que esse é um padrão internacional que foi o que o Pix seguiu depois. Então, eu quero trabalhar com interoperabilidade de Pix. Existe uma norma ISO, né, dessa organização internacional, que regula isso. É só para mostrar como que, para você operar dentro do mercado de pagamentos, não é você tem uma ideia e você chega lá e implementa da sua forma. Existem outros protocolos já feitos para você poder conversar com outros bancos, com outros mercados, né? E aí, uma coisinha aqui, isso aqui é um pouco da herança de, né, vocês verem que essa palestra foi originalmente para o laboratório no FMG, é que eu fiquei trazendo alguns artigos que eu acho interessantes e que tem a ver com o que a gente faz no dia a dia, para a gente fazer essa ponte do mundo acadêmico com o profissional, né? Às vezes se diz, né, erroneamente eu acho, de que tem uma distância muito grande, só que quando você vai ver na prática, não, a influência ela está muito próxima. Esse aqui é um artigo interessante, né, o DynamoDB, é uma das serviços fundamentais da Amazon, por exemplo, e ele esse artigo ele é antigo, acho que 2006, é um artigo mais antigo, mas ele explica muito bem essa questão de por que eles olham uptime nos noves, né, porque às vezes a gente pensa muito em médias, por exemplo, só que média é uma estatística muito frágil, né, então a gente tem que trabalhar com valores menores, e eles mostram como que a engenharia da coisa, o Dynamo, na verdade, é um banco de dados muito simples. Ele tira várias coisas para ficar muito bom em dar respostas rápidas e, né, com essa autodisponibilidade. É um artigo que, para quem quer entender o que tem em jogo aqui, eu recomendo bem. É um artigo bem interessante. Mas, enfim, falando das tecnologias que a gente usa, né, para lá dentro. Na empresa, uma coisa que a gente faz que eu acho bem interessante é que a gente limita em duas grandes tecnologias, né? A JVM, né? A Java Virtual Machine, que, né, a mais famosa linguagem dela é o Java, mas lá a gente usa bastante o Groove, que é dialeto dela, enfim, e o Golang, que é uma linguagem, assim, eu falo que ela é mais recente, mas assim, ela é de 2009, né? Não é tão nova assim, mas ela é muito rápida e ela está ganhando mercado. E é porque é interessante, né, na minha opinião, e que a empresa concorda, de a gente estar fechado em duas linguagens. Porque todo mundo quer usar a linguagem no momento, né? Sempre tem a piadinha do Rust, né? Vamos reescrever tudo em Rust, tá? E o Rust é excelente. Mas a gente está falando de times, né? A gente tem, na empresa que eu trabalho, em torno de uns 300 desenvolvedores. Se coordenar esse pessoal todo é muito trabalhoso, e a gente tem que pensar também em que você tem todas as ferramentas de segurança em volta. Se você deixar qualquer linguagem, fica muito difícil de manter tudo isso. Então se fecha e fala, olha, dentro disso a gente tem N frameworks que podem ser utilizados, mas a ideia é, vamos te limitar nisso. Aí dentro disso você pode ser criativo quanto for, diferentes paradigmas, mas as linguagens são essas. E a gente utiliza uma coisa que é o chamado, né, o paradigma reativo, principalmente o mundo Java gosta disso. Não é mais tão popular quanto já foi, tem suas questões, mas ele é muito útil para o que a gente chama de um mundo event-driven, né? Uma técnica que a gente usa para deixar o processamento menos dependente de um fluxo contínuo do que, de fato, reagindo, né? A gente pode falar melhor sobre isso, né, mais para frente também, se for do interesse. Isso aqui é um artigo, né? Eu puxei por causa do Golang, mas esse é um artigo do pessoal do Uber, né? O Uber é uma empresa que colabora muito com o ecossistema do Golang. Então, quem trabalha com o Go provavelmente já viu coisas deles. Esse é um artigo que eu achei muito legal, por quê?
eles fazem uma metodologia para estudar né, condições de corrida na linguagem Go, só que eles implementaram essa ferramenta dentro de num ecossistema de desenvolvedores trabalhando. E a descrição que eles fazem é muito parecida, ela é muito reconhecível com o contexto que eu trabalho dentro da empresa. Então, se alguém quer falar, pô, como que o pessoal tem aplicado pesquisa e avaliação num ambiente real? Esse artigo eu acho sensacional porque a descrição dele ela é muito realista. A gente trabalha, isso é uma parte que eu não é diretamente o meu trabalho, mas a gente tem esse contato, que é a parte de DevOps, né? De como que a gente faz para ter a nossa estrutura. DevOps é muito mais do que isso, mas normalmente o pessoal fala com infraestrutura. E um ponto interessante é que, como eu mencionei para vocês, que a gente trabalha com né, plataforma de nuvem, né, que, enfim, é o que permite a gente ter ambientes em diversos locais do mundo e poder escalar de forma rápida, né? Eu preciso de mais poder de computação aqui porque aumentou o fluxo. Eu não preciso comprar uma máquina física, eu posso simplesmente subir uma outra. E para isso a gente se apoia fortemente em infraestrutura como código. Então você tem as ferramentas, né? Terraform, Helm, enfim, que grosso modo, você escreve uma especificação de como deve ser o seu serviço. Olha, esse container aqui, ele vai ter tanto de memória e tanto de CPU, e se passar de uma certa quantidade de uso de CPU, eu vou mandar subir outro, porque você não quer ter que fazer isso manualmente, né? Primeiro porque você pode tem a questão da falha humana, e porque você tem que poder reagir a isso de forma automática. Teve aí um aumento de uso às 3 da manhã. 3 da manhã é o exemplo que normalmente a gente usa. Eu não quero ter que levantar e fazer isso manualmente ou adicionar um time. Se a própria aplicação dá conta de fazer isso, ótimo. E né, tem essa reprodutibilidade, você consegue colocar as ferramentas de segurança, enfim. É um tópico que não está diretamente no nosso dia a dia, mas a gente está sempre muito próximo dele, porque quando você entende né, o fluxo total da aplicação, você de fato tem mais controle sobre o que você está fazendo, né? Às vezes tem empresas que separam muito, o pessoal de infraestrutura não vê o pessoal do código e vice-versa. Então é muito fácil o seu código não levar em consideração o que tem na infraestrutura, ou o pessoal da infraestrutura não entender o que o pessoal do código precisa. Então, esse tipo de abordagem ele é interessante. E esse artigo aqui que eu estou trazendo, foi um colega meu que me mandou da empresa uns meses atrás, que eles estavam estudando isso, né? Pô, vale a pena a gente ter. Como é que eu configuro no time de DevOps? É melhor ter um time separado, ter uma pessoa dentro do seu time que trabalha com isso? Aí é uma discussão, né, de como que estruturação de time vale. Já é um estudo bem diferente, né? Não é um estudo de implementar uma ferramenta, é um estudo mais até social, né? Como que diferentes organizações de trabalho funcionam. Mas assim, por mais que a infraestrutura seja importante, a gente tenha contato com ela, boa parte do meu trabalho é na entrega de software mesmo. Então, desenvolvemos, tem toda a questão de escolha da linguagem, definição de tarefas, mas e aí? Eu tô te falando, eu falei para vocês que o meu sistema não pode parar de funcionar né, eu tenho que responder tudo em 5 segundos, não pode parar de funcionar em nenhum momento, porque tem compra o dia inteiro, e se alguma coisa der errado, a gente tem que ser muito rápido para reagir, eu não posso deixar, não, gente, eu vou precisar parar o banco de vocês por 3 horas para corrigir, não existe isso. Tem algumas técnicas que a gente usa para tornar isso possível. Então a gente, obviamente, começa pela metodologia, né, lá a gente trabalha muito com para quem já viu metodologias, a gente usa principalmente o Kanban, porque o Kanban ele permite que a gente reaja muito rapidamente também a diferentes fluxos, porque a gente vai ter tarefas planejadas, né, uma feature nova que o cliente quer, mas também tem um bug ele tem uma SLA, né, tem um tempo para ser respondido, né, para justamente não perder valor de contrato, ou incidentes, né, um incidente é uma ocorrência, uma vez, caiu uma região da AWS, temos que lidar com isso, caiu algum banco de dados. Então, o Kanban dá essa flexibilidade para a gente pode trocar prioridade e né, mudar, o que é um dos principais pontos do trabalho. A gente trabalha muito com revisão de pull request, né? Então, seu colega fez um código, você precisa revisar ele. Para um código entrar na branch principal, né, a main, para quem já trabalhou com Git e conhece, tem que ter aprovações, e isso é uma norma ISO, tá? Quando a gente tem auditorias, né, a gente fala mais de auditoria mais pra frente, eles avaliam esse tipo de coisa. Então, para uma coisa ir para branch main, tem que ter aprovação de pelo menos um par e de um superior. Então, tudo que entra, alguém meio que carimbou esse tipo de coisa. Mas isso é mais a parte humana.
a gente tem que ter controles automatizados para garantir que, né, peguem coisas que um humano às vezes está cansado, não vai ver pelos detalhes. Então a gente tem o que a gente chama de CI/CD, né, normalmente dentro das pipelines. CI é Continuous Integration, né, é a forma de como que você vai continuamente garantir que aquele código esteja pronto para ser entregue. Né? Então a gente vai trabalhar muito com as métricas de qualidade, né, que a gente vê em engenharia de software, né, complexidade ciclomática, manutenibilidade, enfim, N delas. Tem esse relatório, isso é um pessoal do Google, né, esse DevOps Research and Assessment, que eles criaram algumas métricas que vão avaliar se um time está saudável, né, que normalmente não vou ter todas aqui de cabeça, mas normalmente é tempo médio para resolução de falhas, quantidade de deploys, né? Deploys que são as entregas. Os próprios testes, né? A gente tem os testes unitários, que essas ferramentas do pipeline vai estar sempre rodando, porque você não pode quebrar um teste de um momento para outro, que a gente chama de, tecnicamente, uma regressão, né? Você não pode introduzir uma falha com seu código novo. E, principalmente, segurança, que a gente olha muito questão de dependência, né? Para quem talvez estiver no mercado já tenha visto isso, de que tiveram alguns casos nos últimos anos, né? Sempre tem tido, de o NPM, por exemplo, né? Aquela repositório de biblioteca JavaScript. O pessoal não tem acaba entrando em alguma biblioteca vulnerável, ou porque alguém introduziu, ou porque tinha alguma falha. Então a gente tem que ter ferramentas que sempre estão analisando esses relatórios para falar, opa, tá a biblioteca aqui, não está boa mais, tem que atualizar para uma nova. Então isso a gente tem que sempre monitorar, porque isso tudo está nas nossas políticas de segurança. E isso é automatizado. Se eu não corrigir para determinado caso, meu código simplesmente não pode ir. Tem uma ferramenta que vai dizer, esse código não pode ser mergeado. E aí não tem conversa, é resolução, né? Eu já trabalhei em empresas antes que não tinham controles tão fortes. Como a gente está no ramo financeiro, é uma necessidade, né? E sobre a parte de entrega, né, o CD, que é outra parte, o Continuous Deployment, a gente tem uma técnica que chama Deploy de canário, que ela é bem interessante, que a ideia é o seguinte, eu estou com uma versão estável rodando no ambiente, e eu preciso da versão nova, que tem alguma feature nova, correção de bug, só que assim, eu tenho que validar que ela está funcionando, que não teve nenhum problema. Esse deploy em canário, isso é uma coisa que tem N formas de fazer. Lá a gente utiliza o Kubernetes e tem algumas funcionalidades dele que permitem fazer isso. Você coloca a versão nova meio que lado a lado e você passa só um pedaço do tráfego dela, 1%, por exemplo, 5%. Você vai vendo pela sua monitoria, né, a parte que eu falei aqui de observabilidade, né, que são seus logs, suas métricas, é meio que uma visão em tempo real do que está acontecendo com o seu sistema. Você vê e fala, ok, tá bom, o que eu propus que ia funcionar, você consegue checar. Se deu isso, você vai passando aos poucos. Por quê? Eu não quero em nenhum momento parar um sistema, subir o outro e continuar. Eu quero sempre fazer essa rolagem aos poucos, porque imagina que, sei lá, com 20% de fluxo você percebe que teve algum problema. A gente tem que imediatamente ser capaz de parar aquilo, né? A gente falar, abortar o deployment, né? Cancelar aquilo, entender o que aconteceu. Então, tipo de técnica que a gente usa. E, né, mais uma vez, a observabilidade é aquilo. Você sempre tem que saber como que seu sistema está. A gente tem até muitos alarmes automáticos baseados nisso, né? Olha, tá negando muita compra por senha errada. Pode que as pessoas estão errando senha mesmo porque alguma mudança teve um problema, né? E isso aí alerta a pessoa que está de plantão, né? Que nem eu comentei, a gente tem o Follow the Sun. Para isso. Assim, isso aqui é o principal do dia, né? Terminando de desenvolver, essa é a hora que a gente, né, se preocupa. Né? Tem até estudos esse aqui eu não coloquei não, mas tem um estudo da Amazon que mostra que a maior parte dos problemas que a gente encontra em produção são durante esse momento. Então é um momento realmente crítico, do momento da entrega. Né? E esses dois que eu trouxe aqui esse Brendan Gregg, esse sujeito, ele acho que ele está na Netflix atualmente, mas enfim, é uma das sumidades do ramo de desempenho, né? Essa ferramenta que ele criou, o Flame Graph, é uma ferramenta muito interessante para observar desempenho ao longo de uma stack, né? Que a gente fala muito de microserviço, né? Então você tem vários pequenos serviços conversando entre si, e você entender o que está acontecendo em todos eles ao longo de um fluxo muito grande é um pouco difícil. Essa ferramenta aqui, essa técnica aqui, ela facilita um pouco ver isso. E esse aqui é de uma empresa chamada Sonar Source. Quem já está no mercado provavelmente já conhece ela, mas eles têm uma ferramenta que de análise mesmo,
de código. E eles propuseram essa métrica, que é a complexidade cognitiva, ela é meio que uma iteração sobre a complexidade ciclomática, né, do McCabe, que a gente já conhece, mas ela ainda auxilia um pouco em como que um código, meio que mede o quão bem escrito está um código para que seus colegas consigam entender. Esse artigo eu gosto demais dele. E aí, segurança, que é a parte central aqui, que é né, outra grande diferença do mundo de programas. Né? Se eu fosse falar duas, ia ser a questão do desempenho, que eu falei mais cedo, segurança. A gente tem segurança em diversos níveis. Um, por exemplo, é o nível do hardware. Né? A gente, tô falando muito no mundo da nuvem e tudo, a gente está sempre abstraindo, mas a gente chega num ponto, tem um componente chamado HSM, né? O Hardware Security Model. É um equipamento físico que ele existe em normal, tem né, bancos, instituições financeiras que vão manter seus próprios data center, tem algumas que vão contratar cloud, mas ele existe em algum lugar fisicamente e ele tem certificações próprias de hardware e ele que vai armazenar as chaves de criptografia que garantem que seu cartão ele né, não possa né, o chip do seu cartão especificamente não possa se copiado, não possam utilizar eles de forma indevida. Né? E a gente tem, enfim, é realmente bem controlado. E a gente tem auditorias sobre isso. Né? Essa é uma que ontem, inclusive, eu tive numa auditoria, numa sala segura nossa, que foi para o auditor né, do consórcio PCI, que é o Payments Cryptography Institute, é uma organização das próprias empresas de cartão que criaram para se autorregular, né, para garantir segurança. O auditor vai e ele olha seu processo, como é que você faz a inserção dessas chaves, né, você mostra para o auditor a evidência. Né. Às vezes a gente pensa um pouco né, na aula de engenharia de software, ver aquele tanto de documento que tem que ser feito e tal. Quando que eu vou usar isso? Na auditoria é um bom momento, porque o auditor ele quer garantir que aquilo esteja funcionando. Isso a gente está falando da PCI, que é para segurança mesmo. Uma outra auditoria que é interessante é a da ISO, né, acho que é da 9001, se não me engano, que é uma de processo. Que eles vão lá e abrem né, o seu sistema de controle de ticket, né, que eu falei do Kanban, e fala, tá, como é que entra uma tarefa, quem é que aprova, quem é que não aprova, como é que funcionam, como é que é a hierarquia, se tiver algum problema para quem que escala. Então, muitas coisas que às vezes também a gente pode pensar que, isso aqui é desnecessário, né, nem sempre vê. E eu já tive empresas que não viam, nesse nível aqui precisa. Então, né, o auditoria é um ponto bem interessante, porque o auditor ele quer evidências, né? Não adianta eu falar que tá bom, eu preciso provar com essas evidências, nesses artefatos. Isso. E umas coisas que entram dentro de segurança também, aí já mais falando de software mesmo, a gente tem esses dois aqui que são o Software Composition Analysis, que é o SCA, é o que eu comentei das dependências, né? Tem a biblioteca que está vulnerável aqui. A ferramenta vai sempre estar olhando os novos relatórios né, de vulnerabilidades encontradas e aponta para a gente o que tem que ser corrigido. Às vezes ela é um pouco inteligente e sugere correções, mas no fim do dia é o desenvolvedor que é responsável, né, o time que é responsável por entender isso. E a parte de verificação estática, né, que aí vai procurar realmente pontos no seu código, ele vai ser um analisador de código, do que pode ter de problema. Caso clássico, pode ter um null pointer no seu código. Uma ferramenta de SAS vai falar, opa, isso aqui pode acontecer, e null pointer pode gerar escalado de privilégio, então sempre tem que ter colocando. E, obviamente, também pentest, né? Essa aqui já é a parte um pouco mais vistosa da coisa, né? Que é alguém tentando quebrar o seu sistema e achar um problema. A gente tem times internos que estão continuamente fazendo isso. Então, quero criar um serviço novo. Esse time vai tentar buscar formas de quebrar aquilo e te apontar, opa, isso aqui não pode acontecer. Idealmente eles vão achar pouca coisa, porque a gente tem um tanto de controle anterior que vai evitar aquilo, mas né, eles sempre estão procurando novas formas de quebrar, e assim, quebrou alguma coisa, a empresa inteira tem que corrigir, eliminar aquele tipo de aquela coisa encontrada. E aí, dentro disso, eu trouxe aqui alguns, inclusive vocês podem até conhecer esse nome aqui já, de um artigo sobre deprecação de framework de JavaScript. Não é especificamente sobre vulnerabilidade, mas esse é um tipo de estudo que entra dentro do que essas ferramentas fazem. Né? Ela vai tentar entender o que é utilizado e que a gente pode tirar. E como é utilizado, esse aqui é mais uma vez, sobre estilos de GitHub. A gente teve isso na empresa. A gente estava de repente a biblioteca ela foi deprecada, né? A gente viu que era uma biblioteca muito pequena, tinha tipo 10 estilos de GitHub. E o que esse artigo ele mostra é que, né, ele sugere, ele
demonstra é que você pode utilizar como uma métrica proxy. Você pode dizer, olha, se tiver poucas estrelas, não é um bom sinal. Então a gente foi e falou, tá, não é muito interessante. Quando a gente procurou uma biblioteca para substituir ela, a gente já cortou, olha, biblioteca pequena, poucas estrelas, que não é mantida, não vamos introduzir aqui para dentro do nosso código. Bibliotecas maiores tendem a ser mais mantidas, costumam, né, ter mais gente dependendo dela. Então, se o desenvolvedor, o mantenedor original parar, vai ter fork. Então, tem muita coisa escondida atrás de uma simples métrica que é a da estrela, né? E aí falando também sobre a evolução de deprecação no código, de que às vezes é isso, vai ter uma versão 2 para 3, muda alguma coisa, mudou uma assinatura de método, tem que corrigir aquilo. Ah, mas dá muito trabalho, eu não vou fazer. Opa, a versão antiga ela tem vulnerabilidades de segurança que não vão ser corrigidas. Tem que trocar, então gera todo um trabalho. Isso aqui, boa parte do que dá trabalho para a gente também. E chegamos rapidamente ao final, gente. Peço perdão se me estende demais, foi um pouco confuso, mas agora devolvendo a bola para vocês. O que vocês tiverem de curiosidade, de dúvida, de esclarecimento, por favor. Obrigado pela apresentação, Gustavo. Eu sempre tive curiosidade dessas software para desenvolvimento de aplicações financeiras. Eu acredito que seja um sistema crítico, assim como um sistema, sei lá, de aviação, sistemas de apoio à vida, são softwares que não podem parar de maneira nenhuma. 1 ou 2 minutos parados aí, é milhões que vão para o ralo, né? Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida para ele? Para tirar. Dá para escutar daqui? Consegue ouvir? Bem pouco, mas fala um pouquinho alto que eu consigo. Na verdade, assim, acho que toda pergunta que eu faço para um palestrante quando vejo uma empresa relativamente assim complexa é justamente a linha de pensamento dele em relação à construção de alguma coisa. A gente tem diferentes camadas de proteção, né, para evitar problemas na hora de implementação do código, como você disse, mas como é que mais ou menos a linha de raciocínio para... Acho difícil você feature novas, né, mais correções, mas assim, nessas correções, inevitavelmente tem que ter alguma construção de algo, etc. Como que é mais ou menos a linha de pensamento em cima disso, assim? Uhum. Isso é uma coisa que, assim, né, cada feature ela é muito específica, mas normalmente o processo a gente vai passar por uma coisa chamada refinamento, né? Se for uma correção muito simples, olha, na documentação diz que esse campo era para voltar um inteiro, voltando uma string, beleza, essa é fácil, não precisa de muito disso. Mas qualquer coisa relativamente mais complexa, alguma mudança, alguma atualização, a gente passa por esse refinamento. Então tem um papel dentro dos times que normalmente o pessoal chama de Product Owner ou Product Manager, né? A gente fala do dono do produto, é a pessoa que vai entender como que o cliente, no fim das contas, espera que tenha funcionalidade. Essa pessoa ela vai trazer essa demanda e conversa com o time, né? Então, se for uma coisa muito grande, aí muitas vezes junta mais gente do time para desenhar a solução, né? Ou se não, menos membros, enfim, depende muito da estratégia. Mas a ideia é isso, a gente tem que desenhar como é que ela funciona a partir desse requisito. E, enfim, aí é a parte que você descobre, né, o quão fundo é o buraco. Isso aqui é uma coisa que vai exigir um outro time. A gente está falando de microserviço, por exemplo, né? Uma determinada funcionalidade pode ter que envolver pessoal de outros times, que tem que ter mais conversas internas. A gente pode ter que ver se tem que refatorar alguma coisa. Isso é uma questão de desempenho, às vezes, né? Olha, tal funcionalidade aqui a gente não tem infraestrutura que atende, a gente precisa adicionar um novo componente, colocar um cache a mais, colocar um novo banco de dados, alguma coisa assim. Mas isso definitivamente é importante. Uma comunicação que a gente tem internamente, isso é um processo que ele é um pouco mais informal, mas ele existe, é o que o pessoal chama de Request for Comments, né, RFC. O pessoal aí que gosta de estudar redes deve conhecer as RFCs da IETF, por exemplo, né, da internet. Mas a ideia é isso, é um documento que você coloca e fala, minha proposta para a solução é essa aqui, e o time, então, discute aquela solução. Fala, opa, isso aqui cobre tal situação, isso aqui eu já trabalhei com isso, não é tão simples de usar. Então a gente vai e define. Eu acho que em termos de desenho de solução, seria isso. Eu respondi sua pergunta, eu viajei, eu saí do tema. Eu acredito que respondeu, sim, a parte que respondeu, sim. E aí, pessoal, mais perguntas?
Uma curiosidade que eu tenho, Gustavo, como é que funciona, por exemplo, o suporte dos sistemas de vocês, por exemplo, em termos de equipe de TI? Tem um pessoal que fica de plantão, tem escala, como é que vocês trabalham 24/7, por exemplo? Excelente ponto. Só que eu tiro aqui a apresentação? Acho que eu tiro, né? Depois, se precisar, eu compartilho de novo. Fica melhor de ver aqui. Então, sim, né, cada time é responsável pelas suas aplicações. Então, deixa eu falar. Eu vou começar falando sobre os alarmes. Né? Eu comentei que tem alguns alarmes automatizados, por exemplo. Né? Vou dar esse exemplo aí a falha de senha. Né? De repente começa a dar muita falha de senha. Então a gente tem os logs que vão pegar, e aí um alarme, né? Se tiverem curiosidade sobre a ferramenta em si, a gente usa o Grafana. Tem N ferramentas, Splunk, um tanto por aí. Vou falar do Grafana, mas a ideia é a mesma para todos. Então a gente vai lá e define uma regra, né? Olha, mais do que 20 alarmes desses no período de 5 minutos, vai alertar o time. Então, beleza, vai e gera essa regra. Tem alguns sistemas, né? Acho que o mais famoso é o PagerDuty. A gente usa um chamado Obsidian, na verdade, da Atlassian, mas é bem parecido. Aí tem uma escala de plantão, de fato, tem os plantonistas, né? E vai para aquela pessoa no momento. Então, tem essa chamada, né? E fala, opa, deu esse alerta aqui. A gente tem vários tipos, né? Tem alguns alarmes que não geram alerta, só geram log, a gente usa o Slack, né? Então, manda, por exemplo, no Slack, né? Aquilo. Mas alguns geram alertas. E aí dentro disso você também tem os níveis de serviço, né? Eu tenho que dar clicar um ACK, né? Dar um visto no alerta dentro de um período, né? 5 minutos, para atender e estar olhando aquilo. Se eu não conseguir, né, por algum motivo eu não vi, enfim, qualquer problema que aconteceu, isso é automaticamente escalado. Então aí o meu chefe, né, meu gerente, ele vai receber. Se ele por algum motivo também não vê, sempre vai escalando até chegar no dono da empresa, né? Então a gente até tem a brincadeira lá, né? Não pode chegar no dono o alerta, né? E sim, normalmente o pessoal, né, você nunca está de surpresa de plantão. Então, obviamente que você consegue. Você não vai ser despreparado. Esses turnos, né? E aí entra. Esse é um ponto bem interessante, na verdade, que a gente fala do. Né, eu falei que é ao redor do mundo. Então, normalmente, a gente vai tentar deixar o pessoal trabalhar, ficar de plantão, o mais perto do horário de trabalho possível, porque é a hora que você está mais ativo, você até consegue ter mais gente, né, para trabalhar. A empresa ela é brasileira, né? Ela se expande para o resto do mundo, mas o principal, né, o core ainda está no Brasil. Então, assim, no horário do Brasil é mais fácil de conseguir gente, mas a gente também já tem gente fora. E você vai ter gente, de plantão em todos os times. Então, eu tive um problema que foi causado pelo banco de dados. Então, eu posso acionar a pessoa, né, e por esse próprio sistema, você também consegue diretamente chamar alguém para falar, ó, preciso de uma ajuda aqui, e esse tipo de problema, eles sempre têm prioridade máxima, né? Então, a pessoa está de plantão, se sabe que ela pode ter que interromper alguma coisa para olhar isso. E a gente, inclusive, tem isso aí que eu falei, são os alarmes automatizados. Mas também pode acontecer um caso de um cliente reportar um incidente, né? O cliente está notando, opa, não está passando compra aqui. Então eles vão acionar a gente tem esse tempo também para entender o que aconteceu e olhar. Deixa eu ver, eu falei dos alarmes, eu falei das aberturas de incidente. Cada um desses problemas tem, né, o que eu falei dos SLAs e SLOs. Então, por exemplo, um bug, né, quando é aberto, um bug é uma coisa que a nossa CLA atual são de 24 horas úteis, né? Então, na verdade, 3 dias, contando de acordo com a time zone do cliente. A gente também tem clientes de vários países, principalmente Brasil, mas também de outros, então vai ser contado naquele período. Um incidente, entretanto, tem algumas variações, mas normalmente são 4 horas. Então, e obviamente, que nem você mesmo mencionou, né, alguns minutos parados, eles, né, contam em dinheiro perdido. Então, 4 horas ainda assim é um período praticamente inaceitável. Tem que estar. A menos que seja alguma coisa muito catastrófica, né? A AWS caiu. Tem algumas semanas teve um caso desse, né? De alguma região da AWS que acho que foi este ano mesmo. Ela ficou fora, né? Vários bancos, né? Deu notícia isso. Vários bancos ficaram fora por um período, mas assim, ainda assim o cliente, ele, né, o interesse dele, ele contrata a gente para isso, para manter essa alta disponibilidade. E aí, para isso, sim, o
o plantão é muito importante. Muitas coisas a própria infraestrutura já garante, né, a parte de escalabilidade horizontal, retentativas, a gente faz o máximo, né? Esse é um dos pontos principais da gente, de quem desenvolver sem quem entrega, porque aí você também fala, olha, se aqui der algum problema, eu sei que você é o mesmo que vai ser acordado, que vou ter que lidar com isso, né? Tem até a regra não oficial de muita empresa, em algumas é oficial, de não fazer deploy, né, de não fazer entrega na sexta-feira. Se você sabe que é você que vai ter que lidar com o problema, você entende naturalmente que você não vai fazer aquela entrega na sexta-feira. E aí, outros pontos também, né? Por exemplo, não fazer deploy na hora do almoço, por exemplo, que é um horário de muito volume. Então, pô, não vou querer parar um cliente nesse momento. E aí tem essas pequenas... Aí isso é um pouco mais do jogo, né? Do saber como se fazer lá dentro. Eu acho que sobre plantão é isso. Responde a pergunta? Sim, respondeu sim. Eu acho que o Hudson também tem uma pergunta. Legal. Pessoal, só para contextualizar, né, o Gustavo, como também adiantou, ele faz parte do mesmo grupo que eu fiz ali o mestrado e doutorado, e a gente participa, de certa forma, ali com uma frequência nos seminários que ocorrem. O Gustavo levou esse bate-papo lá no nosso grupo internamente. Eu falei, poxa, tem muito assunto aqui que está extremamente alinhado com o que a gente aplica aqui dentro do nosso curso. Muita coisa a gente passa para vocês durante as disciplinas, mas a gente sabe também que muita coisa a gente só vê na prática, né? Então, o Gustavo acabou trazendo muito disso, que reforça, e o Gustavo tem uma visão, acho que espetacular, no sentido que ele tem um entendimento claro do valor, né, do que a gente tem na literatura, né, dos experimentos, do que esse conhecimento empírico. Vocês tiveram disciplinas, por exemplo, de engenharia de software empírica, né, que traz o valor, que demonstra até o valor desses experimentos para a gente, né, então traz muita evidência. Mas, Gustavo, o que me chamou mais atenção é porque documentação, a galerinha não gosta, júnior não gosta. Para que documentação? Quer escrever código e tudo mais. A gente sempre reforça a importância. Então, como o próprio Márcio disse, assim, como é um domínio crítico, vocês passam por muita auditoria, assim como você disse. E assim, você disse que teve até uma salinha, né, com os auditores. Deixa eu te perguntar, se você disse assim, que você busca se resguardar, mas você, na sua posição, assim, quando você vai para um processo de auditoria, o que você tipicamente precisa demonstrar para eles? O que eles pedem? O que você faz como profissional para se resguardar também da qualidade daquilo que você entrega? Perfeito. Não, excelente pergunta essa. E assim, eu tenho a felicidade de falar que eu estou num lugar bom que suporta isso. Porque, né, a questão do auditor é isso da evidência, né? E essas auditorias, né, cada auditoria tem a sua especificidade, né? Então, por exemplo, vamos lá da PCI PIN Security, por exemplo, que é uma que garante, sim, é a certificação que permite que a sua empresa ela trabalhe com senha de cartão, né, o PIN. Ela é muito específica, por questão de segurança, de criptografia, enfim, tem várias coisas envolvidas. Então, essa auditoria, primeiro que o corpo, né, o PCI Council, eles publicam uma documentação que diz o que precisa ser evidenciado. Então, você tem que chegar trabalhando com ela. Para operar nesse mercado, a gente tem que ter isso. Então, a gente tem um time de segurança focado nisso que diz para a gente como é que vai ser feito, o que é necessário fazer. E aí, internamente, o que a gente faz é que a gente sempre se reúne, antes da auditoria, a gente se prepara e junta quais são aqueles documentos, né? E aí, como é que funciona a auditoria em si? Você tem empresas credenciadas que fazem isso, então né, é uma empresa terceira, né, você contrata ela vai, avalia seus processos e vê o que tem de errado ou não. E aí, do nosso lado, assim, beleza, já conversamos com o time de segurança, agora no meu dia a dia, o que eu vou fazer? Muita coisa já está, assim, na nossa cabeça, a gente nem lembra mais, tipo, não posso logar dado sensível. Em nenhum lugar da empresa vai ter um log que vai mostrar uma senha. Por quê? Porque a gente não vai deixar passar no code review. Se a gente deixa passar, a ferramenta automatizada vai dizer para a gente que não pode. Se
mesmo assim passar, o time de observabilidade vai estar com ferramenta automatizada olhando aquilo lá, enfim, a gente tem múltiplos níveis lá. Mas, obviamente, cada componente do sistema tem que estar por isso. E de resto, é realmente sempre manter as documentações atualizadas, né? Então, vamos precisar abrir um endpoint novo que vamos enviar um número de cartão, alguma coisa assim. Beleza. Como que a norma, né, esse documento, o que esse documento diz que precisa ser feito? Tem que ter uma criptografia assim, assim, assado e tal, beleza. Eu vou implementar com isso e eu vou colocando diagrama, esse tipo de coisa, e eu tenho que estar preparado, tem auditores que vão te pedir para você abrir o seu repositório no Git e no GitHub, enfim, e virar e falar, olha, me prova que onde que você está usando a criptografia é S256 aqui. Você consegue me garantir isso? E aí o auditor que em cada etapa ele vai poder pedir evidências diferenciadas. Então, para cada time, resta saber quais são essas, né? E aí aquilo, meu time de cartão, então a gente trabalha muito com isso. Mas o pessoal de rede, por exemplo, eles vão ter que sempre provar, olha, estamos usando aqui o TLS 1.3. Tal controle você precisa ter duas pessoas, times diferentes. Isso da salinha que eu comentei de ontem é isso, né? A cerimônia de chave que a gente fala, que é um processo pelo qual você, né, insere chaves criptográficas nesse dispositivo de segurança, tem que ser numa sala fechada, que não pode ter janelas para fora, ela tem que ter grupos de controle separados com um cartão específico, enfim. E aí tem até a parte de segurança física, então o gestor vai e conversou com o segurança do local para questionar algumas coisas, não pode ter câmera, enfim, tinha uma que eu achei bem engraçada coisa no auditor, que não pode ter teto falso, por exemplo, se tem um teto um pouco rebaixado para passar cabeamento, coisa assim, não pode nesse tipo de sala, então até isso o pessoal olha, então, é aquilo, o time, né, da forma como a gente é dividido, é por aí. Né, dependendo da empresa, às vezes uma empresa que for um pouco menor, enfim, às vezes vai concentrar mais em uma pessoa só, mas no nosso caso eu posso dizer, eu estou bem feliz de ver que no nosso caso a gente está bem segmentado, cada um entende muito bem, né? Se alguém algum dia for trabalhar com uma empresa desse tipo, abrir uma empresa desse tipo, é muito importante ter algum dono do processo, né? E você inclusive consegue contratar consultoria, se você não tiver ninguém dentro do seu time, para desenhar esse processo e poder sempre evidenciar. E aí, né, a coisa que você comentou, Urson, né, eu achei que você foi muito até bondoso de falar que o júnior não gosta de fazer documentação. Muitas vezes, infelizmente, nem o sênior gosta. Mas a gente vai lembrar para quem leu aí o Uncle Bob, né, do Clean Code, que ele criticava muito documentação, especialmente comentário de código, porque era muito fácil ficar desatualizado. Eu mudei o código, não mudei a documentação. E, assim, é um ponto até válido. Esse livro ele é muito importante até para desenvolvimento de software como ele está hoje em dia. Mas acaba que quando a gente precisa evidenciar coisas e transformar isso, né, hoje em dia até com LLM, né, com AI, que elas bebem muito do que está escrito em linguagem natural, o entendimento hoje em dia de quando você precisa usar isso ela vai ficar desatualizada. Então, esforce para manter atualizado. Por quê? Um auditor pode virar, como eu já vi, auditoria do auditor criticar, olha, tal documento está com a data do ano passado, não teve atualização, não. Eles apontam até esse nível de detalhe. Por quê? Para garantir que sempre está documentando e atualizando, né? E assim, e por que isso é importante? E se o auditor não gostar e te descredenciar, você não pode operar. Se a empresa não pode operar, seus clientes não podem operar, assim, é um inferno. Então, você é obrigado a ficar honesto nesse ponto, né? A auditoria, ela funciona muito bem para isso. Eu vou devolver a palavra para o pessoal para fazer mais perguntas, mas eu não posso deixar de fazer esse comentário, Gustavo, só para você entender como a gente funciona, né? Esses alunos serão divididos ali em times que vão trabalhar em projetos que vêm de editais ali da comunidade, né, e eles vão desenvolver esse projeto. Dentro do time, eles terão liberdade para conduzir as atividades, né, e ali eles podem definir processos próprios, mas ao final, uma parte da avaliação da disciplina é que esse projeto seja apresentado por uma banca. Então, acho que quem já passou por essa fase deve estar refletindo, poxa, isso aí que o Gustavo está falando é que os nossos professores da banca fazem, porque muitas vezes a gente pergunta isso tudo, né? A gente busca evidências, então é tudo uma parte justamente do que eles vão acabar tendo lá fora. Então, quando a gente pergunta
como que eles definiram um processo de code review, uma pessoa, e a gente sabe que existem ali até regras para determinadas situações, né, que você tem que ter no mínimo 2 revisores. Não basta estar no documento, mas ninguém fazer, então às vezes, possivelmente, talvez você tenha que abrir lá uma PR para mostrar que sempre tem 2 revisores. Quando a gente pega um documento, quando a gente pede para abrir um código, explicar o porquê, alguma justificativa, tudo isso que você trouxe, Gustavo, a gente pode dizer que os membros da banca de PDS são basicamente os auditores, né, que fazem parte desse processo. Eu gostei e agradeço bastante, tá, por essa reflexão que você trouxe ali, porque acho que se aproxima também muito do contexto que eles passam aqui, e isso demonstra também o valor desse processo que a gente aplica também. A gente não está fazendo isso à toa com eles, né, que é muito interessante. Mas eu vou devolver a palavra ali para que eles podem ter mais perguntas, né. Como você falou, realmente a gente atua como o auditor dos projetos do NES, no caso. Porque a gente fica olhando minúcias, documentação, olhando se o código reflete a documentação e vice-versa, e a gente percebe, às vezes, não tem, encontra e aponta essa problemática, né? Pessoal, você tem mais alguma pergunta, mais alguma dúvida sobre a temática? Mais alguma pergunta por aí, Hudson? Cara, eu teria, tá? Eu costumo falar muito. Eu não lembro se você comentou de deploys. Você falou que faz deploys contínuos, né? Você tem uma estimativa de número de deploys, assim, você não está trabalhando com Kanban, então não tem uma sprint definida, até como você disse, né? Mas você tem uma estimativa, assim, de quantos deploys vocês trabalham, assim, por tempo? Na verdade, esse número, ele é até frequentemente, né? Acho que mensalmente, tem umas reuniões que a gente, né, especialmente o líder, né, o gerente do time, apresenta essa métrica. Isso tudo é metrificado, né? A gente usa o LinearB. Tem várias ferramentas, a gente usa uma chamada LinearB que vai juntar esse tipo de coisa, né? Tudo é logado. Se fizermos um deploy, vai lançar um card em algum lugar que vai colocar. Tem esse número, eu não sei, vou lembrar agora, mas o meu time em si, por semana, a gente tá operando aqui com acho que uns 8 microserviços. São assim, pelo menos uns 10 por semana a gente está fazendo, só que esses 10, na verdade, eles vão espalhar por quê? A gente tem, né, a gente opera com a AWS, e a gente tem as diversas regiões da AWS, então região da América do Sul, região da Europa, vários lá, e cada versão do sistema ela tem que ser, e a gente é uma plataforma, né? Então não é aquela coisa de ter um software customizado, né? Banco A vai ter uma versão, banco B, assim, às vezes até, se a gente não se cuidar, acontece isso, algum cliente muito específico, né? E é muito do trabalho do dono do produto, de escolher, de falar, não, a tal funcionalidade ela vai entrar porque ela é boa para a plataforma, tá? Não é porque tem esse cliente que no cliente gritando mais alto, né? Então, enfim, se eu falei que são 10 deploys por semana, pensa que são 10 multiplicado pelo número de ambientes lá, porque cada ambiente tem uma. Isso é até uma das discussões que a gente tem existe na empresa, de como, né, cresceu muito, então espalhou. A gente está tentando ter ferramentas de DevOps que vão permitir que a gente faça de forma mais serializada, sequencial, mas é um probleminhas, né? Então, é muito legal a gente ter microserviços, está muito separado, e cada serviço é independente do outro, né? E se tiver algum problema, esse problema está limitado àquele serviço, mas a contrapartida é muito mais contextos para você trabalhar. E é aquilo, cada um vai evoluindo de forma diferente, né? Então, por certo serviço aqui vão ter muitos deploys por semana, porque tem muita funcionalidade nova, tem muita correção, enfim. Outros serviços que já são mais críticos, a gente vai acabar trabalhando menos. Então, é uma das coisas que a gente tem até aí falando em termos de processo. Isso, assim, é um problema que eu sei que ele é um problema antiquíssimo, já nem só da nossa área, inclusive, que é de como é que você mantém o conhecimento do time nivelado, né? Porque você pode acabar criando um especialista. Fulano só mexe com um serviço, fulano só mexe com outro. Pô, mas e aí, se eu precisar trocar alguém de tarefa, se alguém sair da empresa, se alguém tirar férias e tal. Então, é sempre esse desafio de tentar manter expertise num contexto, mas manter resiliência do time, né? E aí, isso aí é um problema realmente de humanidade, não um problema tão técnico. Ah, legal. Acho que a gente está chegando também aqui num limite de 1 hora que a gente tinha combinado, né? Não sei se alguém da sala quer fazer mais alguma pergunta, mas eu acho que é bom só... Tem alguém?
Uma dúvida, pessoal? Alguém quer perguntar? Não, aqui tá tudo ok já, Wilson. Tá. É só para. Eu sempre gosto de finalizar mais como pergunta não técnica, Gustavo, mas assim, eu vejo que você é um perfil ali que tem essa paixão pela indústria, mas também tem uma paixão pela academia também, e sempre está buscando isso. Você é uma pessoa que está trabalhando fora, que também é algo de desejo de muitas pessoas, né? A gente tem muitos alunos que muitas vezes desejam isso. Então, ali fora da sua área de atuação, né, eu acho que foi muito interessante também você colocar no seu perfil que a sua esposa também é da área, né, o que é muito interessante. Mas eu queria, assim, você, pessoalmente, Gustavo, assim, qual que é talvez o valor que você viu, assim, dessa sua formação acadêmica? O que talvez, eventualmente, a pós-graduação te agregou? E sei lá, assim, você, Gustavo, assim, recomendação, o que você daria para os alunos, mas de uma recomendação pessoal, até mesmo podendo considerar o seu contexto, de uma pessoa que foi para fora, qual que seria uma recomendação, um conselho que você daria? Mais uma vez, assim, ser totalmente individual, pode ficar à vontade, tudo bem? Não, perfeito. Hudson, e isso inclusive, eu costumo fazer uma palestra no curso técnico, né, no colégio técnico que eu estudei, e mais sobre trajetória mesmo, né? Porque o pessoal, né, principalmente o pessoal que já está indo para a etapa do estágio, eles não sabem o que esperar no mercado. Então eu falo um pouco da minha experiência para mostrar, e né, lá eu falo realmente sobre a experiência. E uma coisa que eu falo muito sobre ela é que ela foi muito independente realmente das minhas circunstâncias, né? Então, de ter sido em Belo Horizonte, trabalhado em empresa X, empresa Y, a época que foi, porque, por um lado, assim, né, uma carreira que pô, eu gosto muito dela, estou muito satisfeito com ela, mas ela é muito específica. E nada foi planejado. Muitas coisas eu quis, evidentemente, mas dependeu de ser, né, o que no local tinha, né? Lembrando, vamos falar, eu comecei em 2011, remoto não era uma realidade, então estava limitado ao que tinha em torno, né? Em Belo Horizonte naquela época. E então, assim, muita coisa foi, né, e era uma coisa muito individual, então eu sempre falo, gente, isso aqui que eu tô falando, o que aconteceu foi comigo, pode não ser assim, pode não ser mais assim, tudo pode mudar, né, amanhã, então não é né, uma definição de regra aqui. Dito isso, uma coisa que eu sempre falo nessa palestra é a parte da cara a tapa. Tudo que eu fiz, assim, que eu dei a cara a tapa, maior parte não deu certo, as que deram muito certo, né? A gente tem a expressão lá em Minas Gerais que é todo mundo vê as cachaças que eu tomo, mas ninguém vê os tomos que eu levo, né? Aí acontece muito disso. E o mestrado foi uma dessas, né? Inclusive, o que me motivou a fazer foi um professor do colégio técnico, né? O professor Leandro, que fazia mestrado na FMG, e assim, eu admirava ele, um profissional, admiro ainda, né? Sou até feliz de dizer que ele é meu amigo hoje em dia. E eu falei, cara, esse sujeito ele é muito fera, eu quero ficar bom que nem ele. Deve fazer mestrado? Vamos lá. Fui para uma área completamente diferente da dele, mas gostei bastante é, da área por isso. E o mestrado em si, ele, enfim, foi, né, a experiência incrível. Aprendi a pesquisar, aprendi a me esforçar muito mais. Tive chance de apresentar num congresso em inglês, né? Foi quando melhorou muito meu inglês. Infelizmente foi na pandemia, então não consegui viajar para dar nada do congresso. Mas enfim, então dar a cara a tapa foi o que me ajudou bastante, né? E essa própria questão também de vir para fora foi isso. Eu tinha entrado né, eu estava 1 ano na empresa e abriram vagas para fora. Eu tinha, né, esse interesse de antes, mas eu, enfim, não tinha. Quando eu falei, não tô mais procurando isso. No que eu desisti de procurar para essa oportunidade, né? Aí conversei com minha esposa, né? Ela também já tinha morado fora antes, a gente tinha um combinado, né? A quem conseguir, o outro vai junto. Aí acabou que a gente decidiu e viveu nessa essa aventura de vir para cá. Mas é isso, né? Você estando aberto, você tendo a disponibilidade, obviamente, de ir, né? Porque é uma mudança muito forte, né? Isso é uma coisa que a gente estava até conversando mais cedo, né? Antes de começar aqui, que também às vezes é muito glamorizado, né? De que tudo lá fora é melhor. E isso é uma outra coisa que eu sempre falo, gente. Valorizar o Brasil é muito importante. A empresa que eu trabalho é uma empresa brasileira, que tem de clientes brasileiros e expandiu para o mundo inteiro, né? Vendida por um valor astronômico para multinacional. Então,
o nosso corpo técnico e humano, ele é muito bom. A gente, né, se estuda numa universidade excelente, a gente tem pesquisadores excelentes, admirados no mundo inteiro. Tem amigo meu brasileiro que trabalha na Agência Espacial Europeia, tem gente pelo mundo inteiro, e gente que está no Brasil fazendo um trabalho excelente também. Então, assim, pô, quer ter experiência de ir para fora, muita oportunidade vai ter, vai dar a pena, mas entendam que o Brasil, ele é um lugar fenomenal, tem muita oportunidade, e assim, não aceitem também qualquer coisa só porque é fora, né? É aquilo, fala pouco, sabe? Então, né, muitas vezes o pessoal fala, a pessoa que saiu, ela vira e fala para desestimular o outro. Não, não, de forma alguma. Mas entendam que não é a mesma coisa. Uma coisa pessoal minha, que eu fiz Ciências Sem Fronteiras, né, para graduação, e eu morei na Hungria e, enfim, gostei demais lá também, mas eu voltei com uma cabeça muito de entender o que tinha na Europa. Quando fizeram o processo seletivo interno da empresa para ir para fora, eu falei isso, olha, eu já morei fora e eu sei que nem tudo são flores. Eu acredito pessoalmente que isso contou muito porque se a pessoa vai muito deslumbrada, quando inevitavelmente acontecer alguma coisa que põe ela para baixo, a pessoa pode acabar ficando muito mal, voltando. Acontece, é normal, não é demérito para ninguém. Mas ter essa consciência para mim foi muito bom, porque a gente já chegou aqui e quando vieram as dificuldades a gente entendeu, né, eu e minha esposa, a gente entendeu como é que era, que já era esperado, enfim. Estamos aqui, né, tem 2 anos e pouquinho e enquanto pudermos continuamos aqui. Excelente, Gustavo. Mais uma vez agradecer, tá? Muito obrigado. Pedir também uma salva de palmas ali do pessoal também, tá? Obrigadão, viu? Obrigado, gente. Tudo de bom para vocês aí na carreira de vocês. Muito obrigado, Gustavo, pela sua palestra, pela contribuição de uma área tão interessante. Muitos dos alunos têm interesse de também realmente fazer alguma coisa na área fora do Brasil e ter essa experiência também é bem interessante. Beleza, espero ter ajudado, gente. Obrigado, tchau, tchau. Até mais, Hudson. Obrigado, pessoal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, gente.